Daqui a pouco, Elô Vilela está chegando por aí, mas eu vou abrir o N2 hoje comentando as declarações do presidente Lula no G7, que é realizado na França. Questionado por jornalistas, o presidente disse que não marcou nenhuma reunião bilateral com Donald Trump, porque Brasil e Estados Unidos ainda estão em negociação. Mesmo assim, o presidente Lula não poupou críticas a Trump, dizendo que ele fala muito e ouve pouco. Vamos ver. Não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive ele, que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito. Vou chamar a Heloísa Vilela, que está lá em Brasília. Elô, você acompanhou essa fala do presidente Lula? Gostei quando ele disse que geralmente quem fala muito ouve pouco. Inclusive por isso ele entregou papéis. Mas a minha sensação é de que ninguém leu, né? Boa tarde para você. Boa tarde para vocês todos e para a nossa comunidade. Olha, eu acho importantíssimo ele entregar por escrito mesmo, porque os Estados Unidos costumam desrespeitar acordos que eles próprios fazem de boca. Se não tiver tudo no papel, nada feito. Então ele, no mínimo, deixou para a história registrado que um dia ele esclareceu tudo direitinho para o governo dos Estados Unidos e ainda assim o presidente Trump foi lá e declarou que o PCC e o PV e o CV são organizações terroristas, o que é um absurdo. Então, eu acho que foi uma fala muito clara, muito forte e muito irretocável, eu diria, porque é exatamente isso que está acontecendo. E ele não ia pedir bilateral com o Trump, enquanto as equipes técnicas dos dois países estão negociando a redução dessas tarifas que ele quer impor ao Brasil. Então, não tem por que se encontrar agora se ainda não tem nenhuma conclusão dessa negociação. É preciso esperar que ela progrida para depois os chefes de Estado se sentarem à mesma mesa. Agora, parabéns para o Lula, né? Foi uma fala e tanto. Eu queria ouvir vocês aqui, que acompanharam também essa entrevista coletiva do presidente Lula. Muito sério, né? Muito sem viralatismo, na verdade. Era isso que eu ia dizer. Partiu para cima. Respondeu. Olha, eu acho que considerando, né? A gente vem acompanhando. Boa noite, Elô. Elô, esse corte de cabelo tá belíssimo. Eu preciso dizer isso antes de mais nada. Eu acho que a gente vem acompanhando, né? Acho que o Jamil Chaves está fazendo uma cobertura muito boa, dando muitos bastidores, em especial de como as lideranças da Europa vêm tratando o Donald Trump. Não é à toa que o Donald Trump entrou na sala dizendo, né? Depois de uma hora de atraso, entrou na sala dizendo: o chefe chegou, né? Ali num tom de brincadeira, mas é como as lideranças europeias estão tratando o Donald Trump. E aí a gente vê o presidente Lula. É óbvio que o presidente Lula não vai entrar em confronto com o Donald Trump, porque o presidente Lula sabe que uma das características do Lula é justamente ser um bom negociador. Mas também não está abaixando a cabeça como a gente vê acontecer com outras lideranças, né? O primeiro-ministro alemão entregando camisetinhas de presente, né? E Macron fechando o Palácio de Versalhes para oferecer jantar, enfim. O presidente Donald Trump está surfando nesse G7, né? Ele é o grande personagem desse G7. Então eu achei importante essas falas do Lula. Agora, sobre entregar por escrito, Elô, eu acho que nem isso adianta, viu? Porque aquele livro, O Fogo e a Fúria,
que o Michael Wolff escreveu sobre a primeira passagem do Donald Trump na Casa Branca, ele disse que uma das coisas que o Trump faz é não ler nenhum documento. Então, ou seja, os documentos que o Lula entregou para ele não adiantou nada, a não ser que alguém tenha lido por ele, né? Mas os assessores têm que ler, Dri. É. Os assessores têm que ler. Ele não lê nada, ele só fala um monte de besteira, porque ele não sabe nem de quem ele está falando. Agora, os assessores leem e a história registra, né? Então, eu acho que é por isso que o Putin, por exemplo, não faz mais nada com o governo americano se não for tudo escrito direitinho, na ponta do lápis, entendeu? É só a gente ver essa negociação esse suposto acordo de paz com o Irã, né? Isso. Essa quantidade de vai e vem, né, Chico, já demonstra o tanto de compromisso, o quanto o Donald Trump é confiável, né? Pois é, e quando a gente negocia com alguém como Donald Trump, né, que é uma pessoa que a gente realmente não pode confiar, não sabe o que esperar no dia seguinte, ter tudo oficializado e registrado é mais importante do que nunca, mesmo que ele não leia, enfim. Exatamente. Então, e o Lula é muito assertivo ali, não é desrespeitoso hora nenhuma, não é? É muito no tom de que, ó, aqui não tem essa de viralatismo. Ele pega, eu acho que torna mais destaque assim a fala do Lula, porque é diante de uma Europa de quatro, né? Uma Europa ajoelhada, humilhada diante do Trump, né? Uma Europa como nunca se viu. A Comunidade Econômica Europeia até que ensaiou um certo muxoxo ali com o Trump, tô de mal, mas voltou agora de um jeito, totalmente entregue. Então, a fala do Lula se destaca mais ainda nesse cenário, mas dizendo as coisas certas sobre a eleição, mostrando que o Trump se informa pela família Bolsonaro, não sabe o nome de ninguém. Me lembrou, viu, Elo, o Ronald Reagan no Brasil, em 1982, quando ele faz uma saudação ao querido povo da Bolívia. Sabe? Totalmente perdido, parecia um cowboy Ronald Reagan em 82 aqui. É aquele turista que chega no Brasil buscando Buenos Aires, né? Chega exatamente. na Argentina buscando Rio de Janeiro. Isso. Capital do Brasil, São Paulo, aquela coisa, né? Perdidaço. Então foi por isso que o Lula se destacou tanto nesse contraste aí dessa Europa que, pelo amor de Deus, que não é mais nem velho continente, é velho e decadente continente. Totalmente. Eu queria destacar outros dois pontos, sabe? Um é a cobertura que o Jamil está fazendo mostrou claramente que foi o presidente Lula que deixou a sala depois de 25 minutos esperando pelo Trump e foi seguido por alguns líderes. E aí o Macron decidiu começar a reunião, que já estava com uma hora de atraso, e colocou na mesa um substituto do governo dos Estados Unidos. E aí todo mundo voltou para a sala. Assumiram seus lugares e aí o Trump entrou. Ou seja, o presidente Lula ainda por cima liderou esses fracos europeus numa atitude, né, mais de quem exige respeito, que nem isso eles fizeram. E outro ponto importante é o seguinte, não é de hoje que os Estados Unidos rompem com acordos que eles fazem de boca. E o próprio Bill Clinton fez isso. Então não é uma coisa só do Trump, é uma coisa do Estado americano, da prepotência do império, que acha que pode fazer qualquer coisa, inclusive romper qualquer acordo que faz com outros países. Por isso, a importância histórica de ter isso tudo documentado agora. E o Jamil Chad, que acompanhou, né, e traz detalhes para a gente sobre o G7, naquele olhar curioso. Então fica aí, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar, né, dessa coletiva do Trump. Teve a coletiva do Lula também e as reuniões que o Jamil